Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fica em Casa Aprendendo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Celso Ramos. Nós vamos para mais uma aula de biologia. Agora nós vamos entrar nessa unidade sobre ciclos da matéria. Nossa primeira aula. Nessa primeira aula nós vamos trabalhar os ciclos biogeoquímicos de uma maneira bem geral, né? Vocês vão entender o que é ciclo biogeoquímico, mas nessa aula de hoje eu vou especificar no ciclo da água, né? Que é o ciclo biogeoquímico da água. Bem, todos os seres vivos, né, eles dependem de determinados materiais que fazem parte da constituição das células e são essenciais para a produção de energia e para a manutenção do seu metabolismo. Por exemplo, carbono, oxigênio, hidrogênio, o nitrogênio são alguns dos elementos essenciais. São os elementos químicos que estão no ambiente, né? Esses elementos existem no meio ambiente na forma de compostos inorgânicos que podem ser captados pelos seres vivos, passando a fazer parte de moléculas orgânicas. Então, veja bem esse esquema aqui, né? Na natureza, existe o que a gente chama de fluxo de matéria e fluxo de energia. A energia nós já vimos, né, que ela vem do Sol, foi absorvida pelos produtores e é transferida nas cadeias alimentares de um nível trófico para o outro, né? Mas quando você está se alimentando de um indivíduo, de um animal ou de uma planta, você não está adquirindo só energia. Você está absorvendo os átomos daquele alimento, que é formado por elementos químicos. São elementos químicos. Quais são esses átomos? Nós temos vários que eu mencionei para vocês ali. Tem o hidrogênio, carbono, enxofre, nitrogênio. Vários átomos que vêm por meio de moléculas. Então, aqui ó, na natureza existe o que a gente chama de fluxo de matéria e de energia. Então, a planta ela adquire energia solar, mas ela absorve do solo o quê? Água e gás carbônico, que tem quais elementos químicos ali? Nós temos hidrogênio, hidrogênio e oxigênio na água, né? Gás carbônico, que ela absorveu da atmosfera, tem o carbono e tem o oxigênio. A planta no solo tem o nitrogênio, né? Tem enxofre, vários íons importantes. Esses elementos químicos são matéria que vai fazer parte da constituição química da planta. Essa planta, ao servir de alimento para um inseto, como o gafanhoto, por exemplo, ela vai transferir para ela o quê? Vai transferir os elementos químicos que faziam parte do corpo da planta, mas também transfere energia, né? Cada vez que é passada energia de um nível trófico para o outro, é perdido uma parte dessa energia na forma de calor. E também, no caso dos animais, quando se alimentam, né, quando um se alimenta do outro, ou quando um animal herbívoro se alimenta de uma planta, ele defeca, ele libera para o solo também uma parte dos alimentos que ele não conseguiu digerir. Então, parte da matéria que ele consumiu, ele devolve para o solo. E também parte da matéria que ele consumiu, ele vai passar para quem se alimentar dele. Por exemplo, o gafanhoto vai passar a matéria que ele adquiriu da planta para esse pássaro aqui, né? Então, existe um fluxo de matéria e de energia. E toda vez que esses indivíduos, por exemplo, a planta quando morre, que ela vai para o solo, sofre decomposição, né? O animal, quando se alimenta, ele defeca, aquelas fezes vão ser decompostas. Quando ele morre, o seu corpo é decomposto. Tudo isso é decomposto por micro-organismos que devolvem para o solo a matéria. E essa matéria ela vai ser absorvida novamente pela planta. Isso aqui acontece continuamente. Então, na natureza, ocorre o que a gente chama de ciclos biogeoquímicos. O termo bio é vida. O termo geo tem a ver com a terra. E químico são elementos químicos. Elementos químicos que vão circular entre a terra e entre os seres vivos. Ou seja, os seres vivos, eles vão o quê? Receber matéria que vem do ambiente. Nesse caso, o ambiente é principalmente a terra, né?
Aí essa matéria, que pode ser vários átomos aqui, tem o carbono, tem o hidrogênio, o oxigênio, né? A água, que vem por meio, esses elementos que vêm por meio da água. Então, esses elementos químicos, eles vão migrar do ambiente para o corpo dos seres vivos. Quando eles morrem, eles devolvem essa matéria para o ambiente, um mecanismo de decomposição. Então, isso acontece constantemente, né? Que é o que a gente chama de ciclo biogeoquímico. O primeiro ciclo que eu quero tratar com vocês aqui é o ciclo da água, né? Um dos principais ciclos. Muitos aqui já devem ter estudado lá no ensino fundamental, né? Vão entender quando eu estiver trabalhando aqui, vocês vão lembrar das aulas que vocês tiveram lá no ensino fundamental. Tá? E nós vamos trazer alguns conceitos importantes também, para agregar nesse conhecimento prévio que você já tem, ok? A água, ela vai compor, né, ela compõe de 60% a 70% do nosso peso corporal. Você sabe que ela regula a nossa temperatura. Quando você fica suado, quer dizer que o seu corpo ele está tendo ali, ó, uma diminuição da temperatura, porque você não pode ter uma temperatura muito elevada. Então, o seu organismo ele transpira, né, vai liberar a água que vai levar parte desse calor. Então, está havendo uma regulação da temperatura, né? A água ela interage, ela diminui a temperatura interna, regula a temperatura interna e é essencial para todas as funções orgânicas. Em média, o nosso organismo ele precisa de 4 litros de água por dia. Então, é um elemento não, é uma substância química altamente importante, né? Então, esse aqui é o famoso ciclo da água. Observe que o ciclo da água ele tem aqui, ó, um ciclo maior, né? E um ciclo menor. O que seria o ciclo maior? Ora, a água ela tem os seus reservatórios, né? Que são as geleiras. Nós temos os rios, os riachos, os lagos, né? O próprio oceano. Todos esses ambientes aqui, em contato com a luz solar, né? O calor do sol, o planeta ele aquece, ele promove a evaporação. Essa água ela vai evaporar, vai formar o que você já conhece, né? As nuvens. Com a formação dessas nuvens aqui, né? Vai chegar um determinado momento que lá nas alturas a temperatura baixa, vai acontecer o que a gente chama de condensação do vapor. Essa nuvem ela vai pesar, né? E aí vai ocorrer o fenômeno de precipitação. Principalmente em lugares frios, a água se solidifica, formando as geleiras, por exemplo. Nos locais que tem maior temperatura, é a precipitação, formando as chuvas, né? E aí essa água que cai por meio da precipitação, né? Ela vai se acumular nos diversos reservatórios, pode se infiltrar no solo, formando os lençóis freáticos, né? Além de ter esse ciclo maior aqui, de evaporação, condensação, precipitação, né? Além de ter esse ciclo maior, nós temos um ciclo menor, que é o ciclo que ocorre entre os seres vivos e o ambiente, porque a água está presente também no corpo dos seres vivos. O tempo todo, nós precisamos tomar água. Daqui a pouco eu vou terminar essa aula aqui e vou tomar um copo d'água, estou com sede, né? Para poder hidratar as minhas células. O tempo que eu estou falando aqui com vocês, eu estou perdendo água. A água está evaporando. Quer uma prova disso? Chega na frente do espelho ali, ó, e faz lá sopra no espelho. Você vai perceber que o espelho ele vai ficar meio que suado, né? Você vai ver gotícula de água. Então, existe um mecanismo que a gente chama de evapotranspiração. Você transpira quando você está fazendo as suas atividades normais, a sua pele, principalmente nós, mamíferos, né? Ela está produzindo suor. Esse suor é para justamente regular a temperatura. E esse suor ele evapora e está subindo para a atmosfera, né? As plantas também têm um mecanismo de transpiração, que a gente chama de gutação ou sudação. Se você já parou para prestar atenção aqui debaixo, quando você está debaixo de uma árvore, de vez em quando tem alguma coisa que fica pingando em você, né? Você disse que tem alguma coisa que está urinando em você, não é isso? Na verdade, é que as plantas elas têm esse mecanismo de perder água por meio da sua folhagem.
para auxiliar no processo de absorção da água das suas raízes. Mas as plantas, os animais, os seres vivos de modo geral, por ter água no seu corpo, eles estão constantemente perdendo essa água pelo mecanismo de transpiração que sobe à atmosfera, que também vai fazer parte aqui da precipitação quando ela for sofrer o processo de condensação. Então, esse aí é o ciclo da água. Agora, o que tem de novo, né, para a gente falar a respeito do ciclo da água? Gente, esse gráfico ele mostra aqui a distribuição de água na Terra, em porcentagem aproximada. Então, observe o seguinte, que de toda a água no planeta, nós temos aqui, ó, 94%, lógico, o nosso planeta ele é praticamente de água, mas 94% aqui, ó, da água do planeta vai formar os oceanos e os mares, né? De 100%, 94% forma oceanos e mares. 4% vai ser formado por águas subterrâneas. Aquela água que vai estar ali no lençol freático, né, que inclusive pode ser aproveitado por algumas pessoas, quando elas cavam um poço, elas estão aproveitando ali a água proveniente do lençol freático. Né? Nós temos aqui, desses 100%, 2% vai formar as geleiras e os icebergs. Né? É uma água, essa água aqui, ó, das geleiras e dos icebergs, ela não tem muita acessibilidade, né? Apenas 0,01% da água do planeta vai estar na forma de lagos, de rios e de pântanos. Olha só, isso aqui e parte disso aqui é o que está disponível para nós, né? Agora, vamos pegar a disponibilidade de água doce para o consumo, em porcentagem aproximada. Vamos ver o que está disponível. Olha só. Nós temos aqui, ó, de 100% de toda a água do planeta, apenas 2,7% vai ser água doce. Só isso, água doce, 2,7%. Desse valor, nós temos apenas 0,26% vai ser água doce de fácil acesso, como, por exemplo, rios, lagos, represas. E para piorar a situação, de 100% da água disponível, nós temos apenas 0,002% vai ser água potável. Isso porque você sabe que da água doce, nem toda água doce ela vai ser formada por água potável. Né? Vai em São Paulo, lá tem o rio Tietê. Ela era água doce, mas aí o rio está poluído. Então, nós temos boa parte de ambientes de água doce, ambiente dulcícola, né, que vai estar poluído. Não tem água disponível. Então, isso aqui é apenas para a gente ver o grau do problema, né, da falta da água. Agora, vamos levar em consideração aqui que o Brasil ele tem cerca de 13,7% da água doce disponível do planeta. Né? 86,3% vai ser os demais países. Ok? A maior parte das águas brasileiras está nos rios da Amazônia. A abundância em volume de água doce não significa, entretanto, que não exista problemas de abastecimento no nosso país. Aí nós temos o caso do semiárido, né? Que tem ali a dificuldade de abastecimento em algumas regiões. Inclusive, nós tivemos que ter aí a questão da transposição do rio São Francisco. Tá? E aí nós temos a pouca água disponível, ela acaba sendo afetada pela deposição ou pelo despejo de águas usadas, né, de esgoto. Aí nós temos as indústrias que estão o tempo todo jogando seus rejeitos tóxicos em águas doces. Nós temos um problema com isso. Essa liberação de muitos rejeitos aumenta a quantidade de matéria orgânica nesses ambientes. Esse aumento de matéria orgânica, pessoal, pode gerar muitos problemas. Eu vou citar para vocês aqui o caso de Teresina. Eu sou de Teresina e lá tem dois rios, os dois principais rios de Teresina, Rio Poti e Rio Parnaíba. Quando chega na época mais quente,
né, que são dos meses de setembro até dezembro, é chamado do período do BR-Obró. Período do BR-Obró. Esse período, que é o período mais quente, as águas desses rios ela fica mais parada um pouco, né, por causa da baixa vazão, e a concentração da matéria orgânica nesses rios ela se torna maior, principalmente no rio Puti. Aí o que acontece? Existe um tipo de planta que a gente chama de água-pé. Essas plantas elas se proliferam tanto que quando chegando a determinada época do ano, você olha para o rio Puti, por exemplo, ao invés de você ver um espelho de água, parece que você está vendo um campo de futebol, que fica tudo verde. Os aguapés eles tomam conta, se multiplicam. Por um lado é bom, porque o aguapé ele se alimenta da poluição. Por outro é ruim, porque aquela quantidade de aguapé que fica ali, né, cobrindo o espelho d'água, impede a incidência dos raios solares nas águas. Essa diminuição da incidência dos raios solares diminui a fotossíntese lá no interior das águas. Né? As algas unicelulares, que são responsáveis pela fotossíntese, elas deixam de liberar oxigênio. Deixando de liberar oxigênio, essa água fica com pouco oxigênio e os peixes ficam sufocados. Um pouco oxigênio para eles conseguirem absorver da água. Então, isso não acontece só com Teresina, mas em outros locais onde ocorre grande deposição de rejeitos, rejeitos químicos ou até mesmo rejeito biológico. Né? Como, por exemplo, o esgoto que vai das casas. Isso afeta muito os ecossistemas. Okay? A poluição por diversos fatores, como a contaminação por substâncias tóxicas, compromete a qualidade da água em lençóis subterrâneos e outras fontes, além de prejudicar os ecossistemas aquáticos. Aí o cara constrói uma fossa séptica e ele não coloca, né, uma proteção para impermeabilizar o fundo dessa fossa. O que vai acontecer? Aquela água, né, que é proveniente das fezes, ela pode infiltrar-se nos lençóis freáticos e vai contaminar. Já pensou uma pessoa constrói um poço perto de uma fossa séptica, né? É problema. Um exemplo aqui, pessoal, de poluição foi o desastre ambiental ocorrido em 2015 na região de Mariana, cidade mineira que possui área de extração mineral em seus arredores, um dos maiores desastres ambientais. Essa mineradora ela acumulava ali os rejeitos da mineração, né? É a lama produzida por essa extração de minérios, e ficava acumulado no reservatório. E aí aconteceu o rompimento dessa lama que estava sendo acumulada. Aí nós tivemos grandes prejuízos. Entre os rejeitos estavam compostos tóxicos que contaminaram a água do Rio Doce e chegaram ao mar. Cidades que dependiam do Rio Doce para obter água doce ficaram sem o abastecimento e outras atividades ligadas ao rio, como a pesca, se tornaram impossíveis. Isso é problema, pessoal. Isso gera, isso aqui, ó, vai gerar uma contaminação por minérios, né? A contaminação da água por substâncias que não são biodegradáveis é bastante grave, pois esses compostos eles podem permanecer no ambiente por tempo indeterminado e, quando assimilados por seres vivos, trazem efeitos desastrosos para os organismos. Por exemplo, no garimpo, nós temos a utilização do mercúrio para poder extrair o ouro. Aí a contaminação por mercúrio, ela pode acontecer. E o mercúrio, ele é uma substância tóxica para o nosso organismo e não é biodegradável. Ela não é digerida, não é destruída. Imagina o seguinte, quem está na base da cadeia alimentar, olha só, eu tenho uma certa concentração de mercúrio, que foi aqui, está distribuída em vários indivíduos. Se todos esses indivíduos contaminados servirem de alimento para esses outros indivíduos aqui, numa menor quantidade, percebam que a concentração do mercúrio aumentou neles. E quem está no topo da cadeia,
vai absorver mais mercúrio ainda, porque ao passo que o mercúrio ele passa de um nível trófico para o outro, ele vai aumentando a concentração. Foi o que aconteceu, por exemplo, na contaminação por mercúrio por funcionários de uma indústria, né, que estava trabalhando próximo a uma mineradora, né, lá no Japão, em 1956, na Baía de Mamata. 50 pescadores apresentaram sinais de envenenamento por mercúrio. Então, esses são problemas que podem ser gerados pela contaminação da água. Pessoal, espero que todos tenham entendido. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.